Olá, grande abraço. Mais uma vez o programa Conversando com o Dr. Martins. Você já está acostumado a nos ver na internet e as conversas com gente competente, né? Eu trago aqui pessoas que têm algo a nos dizer, temos muito a aprender e você pode mandar questões, perguntas, sugestões, tirar dúvidas. Basta entrar no site da webfilhos.com e mandar para a gente que a gente encaminha para as pessoas que eu estou entrevistando. Hoje eu estou trazendo uma moça chamada Fátima Servidoni, Maria de Fátima Servidoni, que é uma pediatra, gastroenterologista infantil, que trabalha no Gastrocentro da Unicamp, trabalha com toda a área de pediatria e é uma especialista na área das doenças do tubo digestivo das crianças. E a Maria de Fátima aceitou o convite para a gente bater um papo bem gostoso sobre uma coisa que sempre preocupa os pais e que vive na boca de todo mundo, que é o famoso refluxo gastroesofágico infantil. Será que ele existe, não existe? O que é normal? Quando é que ele passa a ser uma doença? Como é que a gente trata? O que acontece? Tudo bem, Fátima? Tudo bem, obrigada, Martins. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar de novo aqui com você. Obrigado. E fico feliz de você poder ficar essa manhã conversando conosco aqui. Fátima, conta uma coisa pra gente. Na tua experiência de pediatra, de uma pessoa que vê principalmente gastroenterologia, você vê muitos casos de refluxo? Está aumentando, não está aumentando? O que está acontecendo agora é que tem mais diagnóstico? Como é que você descarta o normal do realmente patológico? Como é que essa coisa hoje está sendo vista na área pediátrica? Então, Martins, é assim. Refluxo gastroesofágico é diferente de doença do refluxo, né? Refluxo, 60% das crianças pode ter uma manifestação de refluxo, que seria um golfo, regurgitar e até vomitar um pouco. E isso desaparece espontaneamente durante o primeiro ano de vida. Até o 6º mês é mais evidente e a partir daí a gente vai tendo uma incidência cada vez menor. A doença do refluxo já, sim, essa é preocupante, é aquela que você tem que ter uma abordagem, às vezes não só do pediatra, muitas vezes do gastroenterologista infantil também, onde a manifestação é mais evidente, vamos dizer assim, os sintomas não são sintomas tão discretos, você vem associado, se não for sintoma somente do tubo digestório, como regurgitação e vômito, muitas vezes você tem vômito com vômitos nasais, você pode ter baixo ganho de peso, você pode ter associado sintomas de outros aparelhos, por exemplo, respiratório. Irritabilidade, choro, né? Então, essa criança é uma criança diferente, a incidência é muito menor. Eu acho que a frequência, né, dessas doenças não é que tem aumentado, eu acho que as pessoas estão mais informadas e ficam mais atentas, mas a gente também não pode correr o risco de dizer que uma criança tem doença do refluxo e medicalizar essa criança, que pode ter um refluxo normal, eu não sei se você sabe, mas todos nós refluímos nas 2 primeiras horas após a refeição. Uhum. Só que muitas vezes a gente não tem consciência disso, porque o refluxo ele fica só no terço inferior do esôfago, esse local do esôfago da gente, né? O esôfago é um órgão que fica entre a boca e o estômago, ligando a boca ao estômago, e o terço distal do esôfago, ele tem uma maneira de se proteger contra esse alimento que volta, e normalmente volta e depois passa. Ele ainda tem um pouco de proteção celular, tipo do estômago, não, né? Nesse terço inferior, né? As células do terço distal produzem bicarbonato. Ah, então eles dão uma alcalinização ali, né? Então, deixa eu te falar uma coisa engraçada. As avós de antigamente, e como eu sou um pediatra que tenho mais de 50 anos de consultório, elas diziam assim, bebê que vomita engorda, isso é normal. Todo bebê que mama bastante e ganha bastante peso, ele sempre solta um pouquinho, é excesso de oferta. Tem alguma coisa a ver essas colocações de antigamente ou não?
Esse é o refluxo fisiológico, né? Esse é o fisiológico. Eu me lembro que a minha mãe falava para minha mulher, dos netos dela, falava, esse regurgitou um pouquinho, isso é normal, você tem muito leite e tal, né? É engraçado esse conceito, né? Então... Que é esse refluxo normal que você fala. O golfar é normal, agora o vomitar, e vomitar muito, aí não, né? Eu brinco, eu digo assim, que vomitar não vomita quem quer, vomita quem pode. E qual é a diferença entre golfar e vomitar? Golfar é assim, voltou, o neném não fez força, não fez nada, sujou, voltou um pouquinho. Agora o vômito, ele vai ter um movimento onde sai longe, vai né? sair em jato, muitas vezes sai pelo nariz, pode cair no chão, grande quantidade, se a criança fica incomodada, às vezes ela faz movimento de contração mesmo. Do abdômen, né? E ela se mostra irritada, tem um pouco de náusea, né? Sim, tem mal-estar, né? Coisa que no golfo não tem, né? Ô Fátima, e você tem ideia da frequência? Qual é o percentagem de bebês que apresentam realmente refluxos na literatura? A doença do refluxo? De 5 a 8% em geral. Agora, isso não corresponde aos bebês que tomam remédio, porque é muito mais do que isso. Ou seja, tem gente dando remédio errado aí, não tem? Eu acho que estamos medicalizando muito, né? Eu não posso falar das crianças que o pediatra me encaminha para o consultório, porque essas crianças, sim, já foram triadas pelo pediatra e são crianças que costumam ter um sintoma mais intenso. Mas mesmo assim, eu tenho um grupo de crianças que muitas vezes o que eu faço é suspender medicamento, porque alguns desses medicamentos, eles vão interagir com o sistema nervoso da criança, com o esvaziamento gástrico, essa criança vai ficar irritada. Tem algumas drogas que a gente não deve utilizar, principalmente em bebê abaixo de 4 meses, que você passa a barreira hematoencefálica. Domperidona. Domperidona, a bromoprida. Abaixo de 4 meses você não dá? Eu não uso bromoprida abaixo de 4 meses, né? A domperidona eu também tenho bastante. Muito, né? E a criança às vezes vai ter o sintoma colateral só. Ela pode fazer o pistótono, ela fica irritada, ela daí não dorme, essa mãe vai ficar mais ansiosa porque esse bebê, em vez de melhorar, ele vai piorar. Isso é interessante, porque a gente vê com muita frequência, pessoal. E outra coisa que eu vejo muito frequentemente, a gente já está entrando em tratamento, mas é só para as pessoas perceberem, é antiácido em bebê, né? Quando o estômago do bebê não produz tanto ácido assim, né? Às vezes você vê um sintoma diagnóstico e o pessoal já usa a domperidona e usa um antiácido, né? E aí isso é meio discutível se você tem realmente produção de ácido gástrico em quantidade grande no recém-nascido e no lactente jovem. Ou tem? Então, isso é discutido, viu? Eu acho que... Você dá? Então, as crianças que chegam para mim, eu uso. Quando tem sintoma de dor, tudo. Porque dos medicamentos é o que menos efeito colateral, se você usar na dose certa, você vai ter. Então, isso é um pouco discutido mesmo. Tem quem diga que não. Eu já fiz um levantamento onde dizia que a criança, o bebê, ele pode produzir sim uma quantidade de ácido, se não igual, mas ele produz. Agora eu acho que depende muito do quanto também está voltando, né? E o que está voltando. Então, para a gente voltar um pouquinho, a gente avançou e falamos lá de medicação, depois nós vamos falar de terapeuta. Essas drogas que eu comentei com a doutora Fátima, teoricamente, as primeiras, né, a domperidona, a bromoprida e tal, elas têm um efeito, entre aspas, né, responsável por esvaziamento gástrico, né? Ajuda o estômago a esvaziar, então a volta é menor, né? Agora, seria interessante explicar o que nós estamos falando, né? Porque você falou do refluxo, mas o refluxo ocorre porque no terço inferior do esôfago, teoricamente, é uma pressão aumentada e quando começam os movimentos para esvaziar o estômago, aquela pressão aumentada não deixa o leite voltar, não é isso? Nas crianças com refluxo, teoricamente, essa região tem uma pressão menor, né? Ou às vezes tem até uma coisa maior. Não é só isso, né? Assim, o bebê, o tubo digestório, ele não está pronto quando a criança nasce. Prova disso que eu não posso dar uma feijoada para um bebê comer. Ele não tem dente, né? Na verdade, vai ficar pronto lá na frente quando nasce o dentinho do siso. Então, mas durante o primeiro ano, eu diria até durante os 2 primeiros anos de vida, você tem um amadurecimento desse tubo digestório. O que acontece na criança que tem mais refluxo? Você tem relaxamento do esfíncter esofágico inferior muito mais frequente do que a criança que não tem. Exatamente. E esses relaxamentos, eles fazem com que esse esfíncter, ele realmente deixa o esôfago, o estômago como um tubo esse anel final, esse esfíncter que dá essa pressão aumentada, não existe e é por isso que volta mais facilmente. Ele existe, mas ele abre, ele relaxa, ele não
Talvez por problemas hormonais, de transmissão, a gente não sabe. Porque a gente trata refluxo tudo da mesma forma e nem todo mundo tem a mesma causa. Aí, se tiver um esfíncter esofágico que não fecha porque ele é hipotônico, ou se tiver uma hérnia de hiato, né, que daí já são é uma doença, né? Ou outras crianças que sofreram cirurgia do tubo digestório, por exemplo, atresia de esôfago, ou outras cirurgias que você pode alterar o tamanho, o comprimento desse órgão, do esôfago, ou até a inervação e sim daí o esvaziamento gástrico. Isso são pacientes diferenciados que eles têm que ter uma abordagem diferente, têm que ser protegidos e têm que ser tratados. Aí entra na doença do refluxo. E outra coisa que é interessante, a gente está falando para ver se as pessoas que estão nos ouvindo entendem. Às vezes, eu vejo isso no consultório com certa frequência. A mãe não vê refluxo, né? Mas ela fala, não, doutor, mas ele faz umas engasgadas, ele dá uma coisa como se ele tivesse... O que pode ser diretamente um sintoma de refluxo, né? Ou a famosa crise da chiadeira do bebê com refluxo, né? Os chiadores, né? Os bebês chiadores, né? Aí a gente já entra na doença do refluxo oculto. Doença refluxo oculto, que daí seria o refluxo não vê o vômito. Causando uma outra doença, né? Porque a árvore brônquica, o esôfago, eles estão muito próximos. Então, a criança pode sim ter, não só por mecanismo de aspiração, mas também reflexo, onde quando ela passa, você tem termoceptores, neuroreceptores no terço distal do esôfago. Quando o alimento passa, a tendência é fechar para proteger. Então a criança pode chiar sem aspirar. Então, isso é muito interessante, a gente está falando de algumas coisas diferentes, nós vamos chegar lá, né? Às vezes um refluxo se manifesta sem vômito, porque ele não é o chamado oculto que a Fátima está colocando, né? Ele às vezes se manifesta só com sintomas que a gente acaba inferindo, né? Uma criança irritada, que não dorme bem, que chora muito, que realmente tem um faces de sofrimento, porque sente dor, a famosa azia, aquela queimação, e que no bebê às vezes traduz então, por dor, o esôfago, né? Por causa desses receptores, com estudos de impedanciometria, que é um exame diferente, depois a gente pode até falar, mostrou-se que o paciente ele pode ter sintoma de dor, não necessariamente voltando ácido, só pela distensão do órgão. Então a criança pode ter dor, não necessariamente porque esse alimento que voltou é ácido, mas porque na hora que volta por contração. Por isso é que essa discussão se dá ou não dá antiácido também, né? Sim. E por isso que a discussão de dar bromoprida ou de amperidona, que são os remédios que teoricamente ajudariam no esvaziamento, eles atuam na parte distal do estômago, né? Esvaziando e a pressão intragástrica. Uma coisa assim que também é interessante, porque essa preocupação com o refluxo gastroesofágico, não só na criança, mas crônico, né, e que tem muito em adulto, são os efeitos secundários sobre o esôfago, né, no resto da vida e no futuro, né? Essas lesões de esôfago podem ser sinais precoces de alterações esofágicas futuras graves, inclusive com câncer de esôfago, né? Se você tiver um esôfago de Barrett ou Barrett, né? Então isso a gente não está falando mais do bebê, né? Já estamos falando das crianças acima de 2, 3 anos, das crianças maiores e que adolescente, porque às vezes a criança, o bebê, ele vomitava, regurgitava, vomitava bastante e depois ele para. O adulto, a gente não vê o adulto vomitador, mas ele mantém o refluxo. E dor, né? E esse paciente, ele tem que ser abordado. Então, eu falo sempre, crianças acima de 5 anos com persistência de sintomas compatíveis com refluxo, ela precisa ser abordada, esse esôfago precisa ser olhado, precisa endoscopar. Crianças maiores. Que é uma coisa que você faz. Sim, porque a gente se surpreende, né, com os achados endoscópicos. Eu fico muitas vezes surpresa e com muita pena, porque vê ferida no esôfago de criança acima, né? Ou então o esôfago eosinofílico, né, que é aquele excesso de alérgico associado à alergia a leite de vaca, né, que depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas isso eu ia te perguntar. Eu passei a te admirar, até te passar alguns casos que eu te mando, por causa de você ser uma das poucas gastroenterologistas que faz endoscopia, né? E você treinou, onde é que você fez essa especialização? Eu, na Unicamp, e depois, antes do Japão, eu fui para o Instituto da Criança com o Manuel Ernesto, na USP,
e fui para o Japão também. E você, quantas endoscopias você faz por semana, Fátima? Por semana, eu acho que não faço muito, porque a minha sócia não, a Silvia que trabalha comigo no Unicamp faz mais, porque ela trabalha na USP também, né? Vamos ver, entre fora, do consultório umas 10 por semana e na Unicamp mais umas 15. Quer dizer, você faz todo dia, 2, 3 por dia. Ah, mais. E nessa experiência tua, essa experiência tua é muito importante, né? Por quê? Porque eu estou te perguntando isso. Eu ia falar assim, para fazer endoscopia em criança, o ideal é que seja um endoscopista pediátrico, que Isso. seja um pediatra. Isso. Uma pessoa com formação em pediatria, porque as doenças são diferentes, a gente tem uma abordagem diferente, então assim, Campinas, fora eu tenho colegas que fazem bem, mas o ideal é que seja feito pelo... Então, e eu estou te perguntando isso, Fátima, exatamente nessa linha da experiência pediátrica, até por causa da dificuldade, às vezes, de diagnóstico do refluxo laboratorial, porque a gente pede ultrassonografia, né? E que, modéstia à parte, eu já fiz muito pedido de ultrassonografia, nunca me satisfaz, eu nunca tenho certeza absoluta que se eu estou vendo é refluxo mesmo, se aquilo é mesmo, e o pessoal pede ultrassono, é verdade, né? Dos exames, o melhor, se a gente vai passar para exame agora, né? Então assim, a gente faz uma criança que tem uma suspeita de doença do refluxo, né? Quando essa queixa está persistente, não melhorou com as manobras de decúbito, então eu mando a mãe amamentar, ou dar uma mamadeira e deixar essa criança mais elevada, e depois a gente pode falar também disso. E essa criança não melhorou quando eu introduzi a papa, essa criança... Eu preciso investigar. Então eu faço... Você ainda faz a famosa papa de Epstein lá? Ah, sim, a papa de Epstein, sim. Pode que fazer. Isso é antigo, isso é da minha época de bebê. A fisiologia, né? A criança... Engrossa com uma misturinha de... Você faz água com maisena. Água com farinha de trigo, né? Com maisena, milho. Maisena. Maisena, amido, né? E não adoça e dá uma colherinha de... Faz uma papa, um mingauzinho, né, que você consegue pegar uma colherinha de café. E você dá antes da mamada para engrossar. A gente usava muito isso quando não tinha os preparados. Não é para engrossar, é para acelerar o esvaziamento gástrico. Isso é o que o Colares fala, eu sei disso. O pessoal acha que é para deixar mais consistente, mas aquela quantidade ali dentro ajuda a esvaziar o estômago. Isso, porque a criança o pessoal pensava que era duro e não ia voltar, né? Nem salivar, nem pancreática ainda, vai estimular o esvaziamento gástrico. Mas a gente fala engrossar porque é grosso aquilo, é uma papinha dura, e funciona até no máximo 3 meses. Sabe como isso se fazia antigamente? Fazia a papinha e punha no freezer, gelado. Você manda fazer assim ou não? Não. O Voice que falava assim, o nosso professor de pediatria da USP mandava gelar. Interessante. Porque a criança aceitava melhor e talvez aquele gelinho era mais aceitável pela criança, sei lá. E endurecia mais, né? Agora, nós vamos chegar lá na questão das dietas e da... A gente está falando de investigação. Isso. Aí eu ia falar. Primeiro exame que eu faço para avaliar a anatomia é o raio-x contrastado de esôfago, estômago, duodeno. Ah, você faz antes da ultrassono? Eu faço porque em geral essas crianças chegam para mim, eu tenho que saber se ela não tem hérnia, se ela tem uma formação adequada. Hérnia de hiato, você fala? Eu faço. E esse exame é para fazer uma vez bem feito. O ideal é que quem acompanhe o exame é o radiologista, não seja somente o técnico a fazer o exame, que é o que a gente tem de dificuldade. A maioria dos serviços de radiologia, quem faz é o técnico. E o médico não está acompanhando, ele só vê. E o exame, o raio-x contrastado de esôfago, estômago, duodeno, é um exame, vamos dizer assim, ativo, dinâmico, que você tem que acompanhar. Então é o primeiro exame, né? E daí... Só que, na maior parte das vezes, em nível de consultório, o pessoal acaba pedindo a ultrassonografia. Ah, vi durante a ultrassom 3 ou 4 episódios de refluxo, o que não significa nada. Então, tem um estudo, né? O pessoal critica muito, porque é um exame dependente do examinador. Tem um estudo muito bem feito, e na Unicamp foi reproduzido pela professora Margarida, ela está no Nordeste, ela trabalha em Recife, e, enfim, com pH-metria e ultrassom. E você consegue, se tiver um examinador paciente com um probe adequado, no local adequado, verificar os episódios de refluxo. Agora, só existe o padrão de normalidade para criança até 2 anos, onde seria normal até 3 episódios. Acima disso seria alterado. Em bebês? Até 2 anos. Né?
E também, assim, não é todo lugar que a pessoa vai ficar examinando o tempo necessário, que é de 10 a 15 minutos. Então você já parte realmente para Não, eu até faço ultrassom, porque eu acho que o ultrassom no primeiro ano de vida você deveria fazer em todo mundo para saber se tem tudo certinho. Os 2 rins, o fígado, bom, aí de abdômen total, né? De abdômen total, e acho que daí ele Tá. Agora, para aquela mãe que está nos ouvindo lá, se você tem a suspeita, você faz já de cara o raio-x contrastado e a ultrassonografia você deixa para... Se você fizer o raio-x, você não precisa fazer ultrassom, se for bem feito. Sim, pensando em refluxo. A desvantagem, não, né, é a questão da radiação seria, e do contraste. Né? Mas aí essa criança que chegou para mim, por exemplo, do meu consultório de gastropediatra, eu não estou falando para a mamãe daquele bebê que só golfa, aquela criança que tem um refluxo que não é para ficar preocupado, eu não estou falando dessa criança. Eu estou falando daquela criança que chegou no consultório do gastropediatra, onde eu tenho que afastar uma alteração anatômica dessa criança. Eu faço sim. Tá. E o exame que seria o ideal, que a gente não tem aqui em Campinas, tem em São Paulo. Quer dizer, Campinas a gente já tem sim na Unicamp, mas para pesquisa. É a impedanciometria, onde você mede não só os refluxos ácidos, você consegue também. Aí você põe aquele catéterzinho. Você põe um catéter e liga num aparelho onde o impedanciômetro ele fecha a corrente toda vez que passa o alimento ou, né, o bolo de ar ou que seja, ele consegue diferenciar entre o alimento se é líquido, se não é líquido, se é pastoso ou sólido e se é ar. E se vai de baixo para cima e de cima para baixo. Então é o exame mais completo. Tá. Para medir pH não adianta, você vai lá para impedância, mas não é fácil fazer impedanciometria não. pH-metria é um exame ainda que a gente faz bastante, porque eu diria para você que 80% dos refluxos são ácidos. Então ainda te dá uma ideia muito boa por volta de 80% a 90% dos indivíduos com refluxo doença. Bom, vamos falar um pouquinho de tratamento. Vai. Como é que você trata depois que você estabeleceu que ela tem um refluxo? Você ou é um bebê chiador? Não, vamos falar, ou tá vamos falar primeiro daquela criança que tem refluxo fisiológico? Não, fisiológico. Que golfa, que está irritada. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é orientar essa mãe a amamentar. Ela amamenta, às vezes põe para eructar no meio da mamada, dá o outro. Na hora que ela vai introduzir os outros alimentos, ela pode introduzir preferencialmente o alimento pastoso. Mas isso é mais tarde, né? 6 meses, 7 meses. Às vezes se é mais cedo, você não deve dar antes. Outras raízes você mantém só o peito e levantar. Isso, se acima tiver no de leite 6 materno. meses. Quando essa criança a mãe vai trabalhar, precisa associar outra fórmula. Eu acho que as fórmulas AR são boas. Tem estudo que comprova uma melhora de fórmulas sintoma. AR é fórmulas anti-refluxo. São fórmulas especiais que realmente ajudam, porque ajuda o esvaziamento gástrico por causa de maior consistência. E não só, está comprovado por estudo de pH-metria que realmente essas crianças acabam refluindo um pouco menos e elas choram menos. Sim. Antigamente pensava que o engrossante alteraria o clareamento do material que volta, favorecendo esofagite. Isso não é verdade. Não deixaria voltar, né? Hoje ajuda no esvaziamento. Isso não é verdade. As fórmulas AR realmente melhoram o sintoma. Então, mas agora, tem várias formas AR, né? Qual que é a mais adequada? Então, as fórmulas AR são várias mesmo. As mais adequadas são aquelas que seguem, eu acredito, né, a orientação do Códex Alimentar com um tipo de... Engrossante? Assim, não é engrossante, essas fórmulas elas têm... Para mãe é engrossante, viu? Mas você vai ver pra que mãe na é mamadeira engrossante. até tem isso, né? Tem exato. uma fórmula que ela não tem amido pré-gelatinizado, ela tem goma. A goma em uma quantidade um pouco maior do que é orientado pelo Códex. Sim. E a goma ela já fica grossa na própria mamadeira. E a mãe fica impressionada. Isso pode atrapalhar para mamar, porque tem que aumentar o bico. Não, as ARs que tem um amido pré-gelatinizado, ela só vai ter ação no estômago. Né? Tá. Então são melhores para dar, a mãe não precisa engrossar. A mãe tem que pensar só o seguinte, ela põe tanto d'água, o leite, o pó, e depois agita e depois ela completa para evitar a formação de grumos. Tá. Não, porque isso é importante, né? Porque, claro, que se o bebê está mamando no peito, você pode controlar, colocar de pé, etc e tal, e aí a gente vai discutir se dá ou não dá medicação,
E aí você faz, nesses bebês que estão mamando ao peito, que estão exclusivamente no peito, você faz a papa de Epstein lá com engrossada? Até 3 meses eu faço a papa antes de dos 3 Epstein. meses. Antes da mamada. Você dá Antes das mamadas. Em todas as mamadas ou em todas. A mãe deixa pronta na geladeira. Essa menina aqui tá deixa velha, ela não é velha, mas tá fazendo que nem eu, coisa de velho. Ela deixa na geladeira e ela dá assim. A gente fazia isso há 40 anos atrás. É fisiologia, e eu faço até né? hoje. Isso é a gente respeitar. E algumas pessoas condenam, mas tem que fazer, né? Não, porque isso ajuda porque o esvaziamento. não conhece fisiologia, né? Isso. Tá bom, tá ótimo. Agora, e medicação? Nós vamos entrar Você numa coisa usa? difícil. Eu, como gastropediatra, uso, mas assim... Por que eu não posso usar? Só porque eu não sou gastro? Pode, não é isso. É porque eu recebo as crianças graves. Claro. E eu fico muito preocupada, claro que você, como pediatra, vai Eu usar tô no teu brincando. paciente grave. A gente fica sempre muito preocupado com a hipermedicalização, né, Claro, Martins? o excesso de remédio. Com excesso de remédio. Então eu uso sim, né? Tem uma discussão grande, eu brinco, né? Eu falo que a gente, hoje em dia, pelo que está nos guidelines, a gente vai benzer as crianças. Não que isso faça mal, mas se você for ver a priori, vários medicamentos você não deveria utilizar. Sempre. Né? Eu, quando preciso usar, eu uso e eu uso muito, por isso que eu falei que a gente tem que ter um pouco de cuidado, que é inibidor de bomba em um bebê. Né? Eu uso omeprazol nas minhas Você usa? Em bebezinho pequeno? Se precisar, eu uso. Por exemplo, eu tenho uma criança que E tem uma você atresia de esôfago, que ela foi corrigida, uma atresia de claro. duodeno, ela tem eu tive que Quando dilatar. tá apertada. Ela tinha uma estenose também. Eu tenho tá que certo. usar. Eu vou dizer que eu não vou usar numa criança abaixo de 1 ano, com menos de 6 meses, inibidor de bomba, é mentira. Eu uso, porque ela precisa. O inibidor de bomba, para vocês que não são chegados nessa nomenclatura, é uma medicação que atua diminuindo a produção de ácido, que é um antiácido, entre aspas, mas não aquele típico de antigamente que alcalinizava. Ele atua diretamente na célula do estômago, impedindo a produção do ácido. Né? Tem os nomes comerciais, mas a gente aqui não fala nome comercial. Né? Bom, mas aí vem a pergunta que eu te faço. Você prefere usar isso do que usar os medicamentos para esvaziamento gástrico? Eu começo com antiácido. Sempre? O bebê que chegou para mim, que está muito irritado, que está bravo, eu uso antiácido. Eu não uso bromoprida. Mas por causa do medo da reação colateral. E agora a gente tem um problema. Você sabe que Plasil está proscrito, não pode usar em criança também, né? Mas a bromoprida e quase que eu falo o nome comercial do desculpa, outro. eu falei a metoclopramida, não falei o nome. Ixi, corta. Que ela contou é a metoclopramida. Bom, mas o primeiro. Agora, a bromoprida e o domperidona é que você acha que só depois dos 4 meses. Só depois dos 4 meses. Assim, porque você tem medo das reações colaterais, somente de depressão. E também porque eles não têm nenhuma comprovação científica de um benefício real dessa medicação. Né? A gente não tem nenhum pró-cinético, que seriam as drogas que utilizaria, que tem ação, que vai funcionar. Então você pode até ir por tentativa, mas essas drogas às vezes não fazem nada, você só vai ver o efeito colateral. Outra coisa, para terminar essa primeira parte que nós estamos falando, acho que não sei se você quer dizer alguma coisa mais sobre isso. Você também acredita e é partidária da ideia de que quando a criança começa a ficar de pé, andar e tal, ela diminui o refluxo? E que as crianças melhoram com 1 ano, 2 anos, porque agora comem, andam, a gravidade vai ajudar esse esvaziamento, ou você acha que isso é outro mito? Eu diria para você que 95% das crianças melhoram. E que 5% dessas crianças persistem com sintoma. E essas crianças têm que ser observadas. Essas crianças não podem ser perdidas. Porque eu recebo também criança que tem refluxo grave e que tem a consequência de esofagite péptica com estenose. Né? O esôfago de Barrett, não, isso é mais tarde, né? Costuma ser um pouco mais tarde. As crianças, elas fecham, de tanto que volta o ácido e queima, fecha o esôfago. E isso é um problema muito sério. Isso eu acho que nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com acesso, tanto no serviço público como privado, as especialistas, a gente não pode deixar a criança chegar a ter estenose de esôfago por doença péptica. Eu acho que tem que ser e terminando nessa linha, você tem toda a razão. Porque uma das coisas que a gente percebe, Fátima, é que as pessoas não dão o valor exato a essa sintomatologia e às vezes nem perguntam para a mãe. A criança vai lá com outra coisa e eles esquecem de perguntar sobre digestão, sobre dificuldades pós-pandriais, o que acontece depois que ela come, se ela se queixa.
se ela tem azia. Eu já vi bebês não, crianças pequenas, que a mãe fica dando antiácido. Sim, tem médico às vezes que acha que a queixa é demais da mãe, que a mãe está inventando coisa, e não é por aí, viu, Martins? Eu sei. Não, eu acho que a mãe sempre tem que ser valorizada. Eu acho que ela sempre tem o direito de falar e as pessoas têm que ter tempo para ouvir as pessoas. Sim, o mais importante... é uma das coisas graves na medicina moderna, que as pessoas não têm tempo para conversar com as famílias, né? Os convênios apertam o médico, pagam pessimamente, faz a mãe ser atendida em 5, 10 minutos, às vezes em pé, e às vezes as pessoas não conseguem ir fundo nos diagnósticos, nos sintomas. É um absurdo isso. Eu fico muito triste com isso. Uma mensagem: criança acima de 2 anos vomitando não é normal. Essa criança tem que ser investigada. E tem que fazer esofagoscopia. Sim, tem que fazer endoscopia. Também. E tem que realmente... E só para terminar, você anestesia as crianças para fazer endoscopia, doutora? Eu não, anestesista. Sim. Que as mães têm um medo danado disso. Sim, às vezes tem um medo. Hoje em dia a anestesia é muito segura, eu digo sempre em ambiente hospitalar, né? Na maioria das vezes a gente usa anestésico inalatório. No Unicamp você faz no gastrocentro e no consultório você faz aonde? E no hospital também. Que hospital você faz? Eu faço lá no HC e faço no Centro Médico. Hoje eu fiz antes de vir para cá. Tá bom, Fátima, te agradeço muito. Muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Eu acho que talvez a gente não tenha esgotado o assunto. Sim. Vão chegar questões, perguntas, eu vou passar para você. Sem dúvida. Você responde, a gente volta a te trazer aqui para falar de outras coisas, tá bom? Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. E olha, gente, esse programa é assim, viu? Às vezes ele é meio informal, às vezes eu falo demais, às vezes eu fico judiando dos meus entrevistados, eles judiam de mim também, viu? Mas eu queria que vocês se comuniquem com a gente. Entra no site da Web Filhos, vê as questões, manda dúvida pra gente, manda pergunta, eu passo para as pessoas que eu entrevistei. A gente vai ajudando as famílias. A função desse programa é realmente ajudar e discutir esses temas de medicina de uma forma bem aberta em pediatria. Um beijo, até a próxima.